Uma marca do Enem, na sua forma inicial, era o fato de que examinavam-se os conteúdos por meio das ideias fundamentais de cada um deles, sem o foco estar concentrado na lista de conteúdos, mas no que se obtinha a partir daquela lista, não é? Porque os conteúdos da escola básica, eles são meios, eles não são fins. Agora, nós não temos uma prática disso. Isso praticamente o Enem lançou a ideia e isso começou a ser explorado. E foi muito frequente ter pouco conteúdo nas provas, não é? Pouco conteúdo, porque nós não tínhamos a prática de explorar o conteúdo como meio. Quando punha o conteúdo, era o conteúdo como um fim, né? Como uma meta. Ocorre que no início do Enem, nos 4, 5 primeiros anos, ele inspirou o vestibular, que o vestibular é o oposto, o conteúdo e a lista de conteúdos está no centro das atenções, não é? Passados aí esses anos, o vestibular, vamos dizer assim, está vencendo o Enem. Houve um aumento dos conteúdos na prova do Enem, que é uma coisa interessante, mas um aumento nos conteúdos sem nitidez nessa perspectiva de que o conteúdo é meio, não é fim. Eu acho que não, eu acho que uma espécie de cursinho para o Enem é a coisa mais sem sentido que eu já ouvi, de que eu já ouvi falar. Não faz sentido isso, né? Faz cursinho para o vestibular, ou cursinho quando se está tentando assim, controlar um conteúdo específico, né? E o amontoado de conteúdos e tudo. O Enem pelo contrário, você vivencia supostamente aqueles conteúdos no seu dia a dia. Para ilustrar esse fato que acabamos de comentar, podemos observar aqui duas questões. Uma questão do Enem 2012, a questão 49, que fala no caput sobre a produção mundial de alimentos e então tem todo um contexto do qual não se extrai coisa alguma, a não ser a associação direta entre duas representações químicas, né, na linguagem da química, da piretrina e da coronopilina, e para se associar a funções orgânicas da cetona e do éster, né? Então, é uma questão típica assim, de conteúdo, sem clareza das ideias fundamentais envolvidas. É uma questão de eu ter visto ou não ter visto isso antes, porque se eu não vi, eu não vou deduzir a partir das minhas ideias. O caput, toda essa conversa do caput não ajuda em nada a se responder à questão. Ou eu conhecia antes ou não conhecia, e conhecia no nível da informação tópica, não em termos das ideias fundamentais. Então eu diria que essa é uma questão de vestibular, com um caput ilustrativo, assim, descolado da questão, não é? E uma questão de vestibular medíocre, né? Assim, pobre, né? Uma questão sem muita força, totalmente fora da característica das questões do Enem. Um outro exemplo, no exame também de 2012, a questão 166, né? É uma tabela de notas e a gente quer, isso é fundamental, isso é importante, que os alunos associem tabelas a matrizes, ao conteúdo de matemática, que são matrizes, né? Só que se dá uma tabela de notas nas provas, nos vários bimestres de várias matérias, e se quer saber como que se vai obter a média final. A média final é somar e dividir por 4, e isso não é um tema complexo. Só que a representação disso, utilizando matrizes, que é cobrada. Então, como é que seria para calcular a média usando matrizes? Olha, eu quero calcular a média. Se a matriz me ajudar a calcular a média, ótimo para as matrizes. Se a
conhecer as matrizes vai me complicar a vida para calcular a média, eu deixo de lado as matrizes e calculo a média de uma vez. Nenhum aluno teria dúvida sobre como calcular essas médias. E muitos alunos poderiam ter dúvidas sobre como calcular a média usando matrizes. Então, uma total inversão, assim, as matrizes, em vez de serem um meio para eu fazer algo que eu desejo, elas passam a ser uma maneira sofisticada de representar algo que no senso comum a gente faz e faz muito bem.